imagens, com uma sequência de 12 imagens, demos um título a esse texto, que era Mistério da Casa Abandonada, se não me falha a memória, e dissemos que tens 70 palavras no máximo para escrever. No caso do segundo e terceiro ciclo, demos um tema, era o teu filme favorito, ou o livro preferido, questões de orientação do estilo: quem são os personagens, onde é que se passa a ação, em que momento é que essa ação se passa, que problemas é que esses personagens têm que enfrentar e que problemas é que esses personagens têm que resolver. Ou seja, no fundo, aquilo que é a estrutura de uma narrativa. E depois, para aferir o desempenho de nível de escrita, olhámos então para a questão dos parâmetros para definir o que é escrever bem em português. E isto partiu de uma perspectiva que eu chamo de top-down, mas embora eu não gosto muito deste nome, mas na verdade é o nome que se usa, não é? Ou seja, é uma abordagem mais comunicativa. Se nós olhássemos primeiro para a sílaba, para dar um exemplo, se olhássemos primeiro para a sílaba, depois para a palavra, depois para a oração, depois para a frase, estamos a fazer uma down-top. Como é que se diz? Bottom-up, exatamente. E eu sou professor de inglês, vejam só. Portanto, bottom-up seria o contrário. Neste caso, olha-se para o contexto, olha-se para o texto e para a estrutura do texto, para as etapas de construção do texto, qualquer coisa parecida com a introdução, desenvolvimento e conclusão, ou no caso daquilo que eu disse há pouco, quem são os personagens, que problemas é que eles têm que resolver e por aí afora, a frase em si, a oração, que está dentro da frase, e depois finalmente a palavra. E isto é muito importante porque quando se olha normalmente para um texto de língua portuguesa corrigido por um professor de português, eu pergunto agora aqui à Maria do Céu, se me permites, qual é a primeira coisa que tu fazes quando olhas para o texto de português? De um texto de português de um aluno surdo? Eu já sei, não é? O que o Pedro está a dizer, todos nós sabemos que trabalhamos com alunos surdos, não é? E eles têm uma resistência enorme a tudo que seja produção escrita. Então, os próprios alunos pegam no texto e dizem logo: a última parte não faço, não é? Que é a parte de produção escrita. Não é? Já estamos na imagem para descrever e eles recusam. E os pontos que ganham mais é mais no funcionamento da língua e na interpretação. Qual é a primeira coisa que tu corriges? O texto deles? Sim. Se ele tiver escrito o texto, qual é a primeira coisa que corriges? O grande problema dos alunos surdos, não é? É sempre a sintaxe, não é? Mas nós já percebemos que essa é uma lacuna própria dos surdos e já não vamos penalizá-los como se fosse um ouvinte. Aquilo que para mim é importante é que a frase tenha sentido, que ele consiga transmitir a ideia que, não é, que tinha em mente. Muitas vezes o que acontece é que ele nem sequer percebe a pergunta, muitas vezes não sabe, uma coisa que eu constatei este ano é que tinha alunos que não sabiam o que eram perguntas. Eu tive primeiro que trabalhar com ele o que é uma pergunta, o que é que se pretende com uma pergunta pretende-se uma resposta, e a partir daqui vamos trabalhar como é que se constrói uma resposta. Portanto, as coisas são um bocado complexas. E depois é importante o que ele diga, o discurso tenha sentido e eu perceba o que ele quer transmitir. Muito obrigado. O que a Maria do Céu referiu é uma coisa muito importante, que é ela olha para o significado. Mas eu por acaso sei que a Maria do Céu tem formação em língua inglesa. E, portanto, como professora de língua estrangeira, tem mais tendência para fazer isso. Mas a verdade é que quando se olha para testes de língua portuguesa corrigidos por professores portugueses, a tendência é para marcar o erro. E marcar o erro ao nível daquelas 3 últimas partes que ali estão: frase, oração e palavra. Normalmente, e eu não estou a dizer isto, atenção, não me estou a pôr de fora, é importante dizer isto. Eu fazia até há pouco tempo atrás exatamente a mesma coisa. Via o que é que o aluno tinha escrito mal, as palavras estavam mal escritas, a troca de elementos dentro da frase, por aí afora, e desatava a corrigir aquilo tudo. O ponto é que, se nós estamos a falar de português numa abordagem comunicativa e português numa abordagem funcional, o que interessa é isto que a Maria do Céu disse, e bem, o que interessa é o que é que o aluno está a querer dizer com aquilo que está ali escrito. E talvez, no momento em que nós passamos a fazer isso, descobramos uma coisa que eu descobri e que, pronto, também de vez em quando convém trazer boas notícias. É que os alunos surdos não escrevem assim tão mal como nós pensamos. Eu já estou a descobrir isso, embora se calhar ainda preciso mais 2 ou 3 anos a investigar isto para chegar a conclusões, mas parece-me que eles não escrevem assim tão mal como nós pensamos.
Quais são então os parâmetros que nós definimos para o que é escrever bem? Bom, se nós olharmos, vou só dar um bocadinho para trás, para contexto e texto, vemos que, por exemplo, quando nós pedimos para escrever um texto com 100 palavras, ele escreve um texto com 100 palavras, é isso que nós estamos-lhes a pedir, portanto convém avaliar isso, não é? No caso, a Maria já referiu, e é verdade, muitas vezes eles nem isso fazem, não é? Segundo, faz-se entender com o texto, ou seja, nós lemos o texto de princípio a fim e percebemos, pelo menos, o que é que o aluno está a querer dizer com aquilo. 3. Escreve uma coisa com, como se costuma dizer, cabeça, tronco e membros, não é? Tem uma introdução de personagens, tem uma organização da ação, por aí afora. Segunda parte, desculpem. A parte ali da frase e da etapa. Portanto, faz a apresentação das expressões de forma adequada, mantém a coerência no uso dos tempos verbais e escreve ligando as frases umas às outras. Isto tem a ver mais com a questão da etapa do texto. A seguir, passando então para a frase e para a oração, respeito à ordem dos elementos sintáticos, uma coisa que a Maria do Céu referiu e que eu acho que é extremamente corrigida nos textos, não só dos surdos, mas dos ouvintes também. Se fazem a questão do sujeito, verbo, objeto. Se faz a concordância entre elementos, se utiliza preposições, se utiliza a forma morfológica dos verbos adequadamente e se usa a pontuação adequadamente. Atenção, pode-se pôr ali muito mais parâmetros. Estes foi aqueles que nós conseguimos arranjar até agora. Eu, sinceramente, penso que podemos fazer uma lista de 3 páginas com a quantidade de parâmetros que podem existir na avaliação da escrita. E, por último, a questão da palavra. Se o vocabulário é diversificado, se as palavras e as expressões identificam os intervenientes, por aí afora podem. E se é criativo, que é uma coisa que eu também acho graça, se é criativo no uso desse vocabulário. Bom, olhando então para isto, olhando para os testes, para terminar a minha apresentação, o que é que nós aferimos em matéria de resultados? Vou-vos só mostrar as tabelas e termino. No caso do primeiro ciclo, tenho que pôr isto maior outra vez. Agora, provavelmente não cabe tudo, mas eu vou andando. Isto é importante porque é por isso que eu quis trazer isto aqui hoje. O que é importante é que assim nós conseguimos ver melhor onde é que os alunos surdos podem estar a falhar em termos de escrita. Porque é que nós dizemos que eles não escrevem bem. Mas também podemos ver a coisa por outra perspectiva, que é, se nós valorizarmos outras coisas, se calhar eles não escrevem assim tão mal. Por exemplo, se nós valorizarmos a questão da organização do texto, os alunos tiram uma média de 40% portanto, em 15 valores, tem uma média de 6. Quer dizer que, vá lá, os alunos não estão a ter um desempenho assim tão negativo. Estão, pelo menos, a chegar a metade do objetivo que nós pretendemos. Mas se nós olharmos para a coesão textual, ou seja, para a ligação que os alunos fazem entre frases, a média é muito mais baixa. Portanto, orientação para o futuro, há trabalho a fazer nesta parte, para os senhores professores de português e alunos surdos. Mas depois, se olharmos para a construção de frases, voltam a ter uma média muito alta. Arrisco-me a dizer, porque o trabalho em gramática é feito a partir da construção de frases. E, logicamente, eles depois, quando constroem frases, têm um desempenho melhor. Se olharmos para a parte do vocabulário, outra vez um resultado muito mais baixo. Toda a gente sabe, acho eu, que trabalha com surdos, é um problema muito referido, é o problema do vocabulário. Os alunos não têm vocabulário suficiente. Isto é no primeiro ciclo. No caso do segundo ciclo, outra vez os resultados são muito semelhantes, mas queria só ressalvar aqui um pormenor. Em relação, por exemplo, à questão da estrutura textual, os alunos começam, e se eu vos mostrar a seguir o terceiro ciclo vão ver isso, eles começam a subir a cotação na organização do texto. O que faz sentido porque eles vão trabalhando textos ao longo do percurso seletivo, vão trabalhando textos cada vez maiores. E, portanto, se vão trabalhando textos maiores, é natural que vão apreendendo melhor aquilo que são as características dos textos. No caso do terceiro ciclo, só para terminar, como veem, é curioso, por acaso nem tinha reparado nisto, mas é 40, 50, 60, exatamente. Ou seja, quando eles chegam ali à parte das características textuais, já têm 60%. Agora imaginem se eu valorizar mais isto, os resultados finais, imaginem que isto é só um teste de escrita, se eu valorizar mais isto, os resultados finais indicam já ali uma data de positivas, e inclusive até há positivas bastante boas. Já 58,8, 73,5, 97, 52,9. Portanto,
O que eu quero dizer que, no fundo, com tudo isto é, tudo bem, os alunos surdos têm problemas, mas nós temos que adaptar a nossa avaliação aos alunos surdos também. Porque se nós não o fizermos, corremos o risco de passar anos estacionados na mesma frustração. Porque não é só uma questão de eles chegarem ao ponto que nós queremos chegar, é também uma questão de nós adaptarmos o ponto onde queremos que eles cheguem. Muito obrigado.